Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Eu sou Caio Souto. Hoje eu vou conversar com o Bruno Moretti. Bruno, tudo bom? Eu vou passar a palavra para você fazer uma breve apresentação sua, falar da sua formação, onde você estudou. Bom dia, e para quem está assistindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Bom dia, boa tarde a todos, já quase boa noite. Vamos lá. Obrigado, Caio, pelo convite em participar de mais uma conversa das conversas filosóficas. Bom, no nosso percurso, vou fazer uma descrição aqui rápida, como o Caio pediu. Nosso percurso ele se inicia lá na área das ciências sociais, na Unesp. Então, já naquela época, a gente já tinha um objeto filosófico nos acompanhando. A princípio, o interesse era na teoria crítica, né? Eu era leitor de Adorno, Horkheimer, Marcuse, e foi um foco que me levou até para um projeto de mestrado na área da filosofia, e que depois acabou, a figura do George Lukács acabou tomando primazia. E foi quando até conheci o Caio, a gente fez o mestrado junto, foi uma época muito interessante, muitos debates. Eu fiz o meu mestrado lá, né, na área da filosofia, com o professor Wolfgang Leomar, com o título Uma abordagem filosófica sobre o conceito de reificação. E, em termos gerais, né, para a gente também não perder tanto tempo, já que vamos falar de outros aspectos também, eu analisava, fazer uma discussão filosófica, né, a nível da relação entre ser e pensamento, no âmbito da problemática da reificação, dessa estrutura normativa da reificação. Então, uma ideia básica era a seguinte, que norteava todo o nosso trabalho, né? Se para o Marx, a questão das objeções socioeconômicas estava posta desde a crítica da economia política. No âmbito do processo produtivo, no âmbito do processo material, o que o Lukács vai trazer é que, na própria base teórica, a própria forma do pensamento estava afetado por essa estrutura reificante, né? Então, o que o Lukács vai fazer é uma reconstrução filosófica do marxismo nessa época, né? Ele vai reatar o marxismo com a filosofia, e é uma obra, História da Consciência de Classe, que marca também uma posição do autor diante de um objetivismo cientificista da época, aquele marxismo unilateral, problemático, que renegava Hegel a últimas das importâncias. Então, ele traz a ideia de um processo formativo, a Bildung, né, para análise do modo de produção capitalista. Então, o Lukács vai mostrar que há um núcleo material, uma materialidade que determina o pensamento fetichizado. Então, a própria teoria já seria afetada pelo aspecto, pela base material. E aí tem toda uma dinâmica na análise que é a nuclearidade, o núcleo geral do nosso debate, que foi no miolo da obra, né, no processo das antinomias entre ser e pensamento. E esse ser e pensamento é determinado pelo esse núcleo temporal. E aí tem um debate com Kant, tem um debate com Fichte, com Schiller, e o aspecto, o cume de toda essa análise do processo formativo é com o próprio Hegel. Bom, e aí uma questão interessante aqui, que o nosso itinerário de pesquisa, ele envolveu algumas digressões, né? Não foi um progresso contínuo, porque o nosso trabalho de doutorado é de uma obra anterior ao mestrado. A gente tinha questões não resolvidas com o itinerário do Lukács, pré-história e consciência de classe, e a gente tratou disso no doutorado, né? O doutorado em linhas gerais, né? A crítica e forma, eu tenho ele aqui, né? Crítica e forma no jovem Lukács, contornos e limites da subjetividade em teoria do romance. Bom, para falar rápido disso, para falar fazer um apanhado, né, mais ou menos um resumo,
esses termos crítica e forma, eles direcionam muito do que foi a nossa perspectiva, né? Uma ideia de desenvolver os caminhos para uma reconstrução filosófica da crítica pela forma no Lukács, né? E esses dois conceitos de crítica e forma, eles delineiam muito do que foi essa perspectiva. Apresentar pela forma, a crítica da experiência problemática do mundo, uma estrutura de ausência, né? Na mesma medida que a teoria do romance ela tem como uma das grandes contribuições a possibilidade, o que Lukács fez, que foi conferir uma certa objetividade para a forma, né? E para isso era necessário entender o que era a forma para o Lukács, né? O que era a forma, que está vinculada àquela questão mais antiga até na filosofia alemã, a partir do Kant, a autonomia da arte, a autonomia da forma. E a forma romance, uma forma de vida que permite algo que a vida cindida, a vida externa, a vida prosaica não permitia mais. Então, a forma romance ela estava vinculada a questões vitais, a questões emergenciais da vida. Permitia uma totalidade na obra que o prosaico, que a experiência cindida não permitiria mais. Então, no segundo sentido, além de apresentar uma estrutura de ausência, nossa perspectiva era nunca se desligar disso, desse estatuto ético presente na forma. Isso exigiu um percurso de debate com o romantismo alemão, né, com o Frühromantik, o primeiro romantismo alemão, principalmente a partir da figura do Schiller, mostrar esse caráter reflexivo a partir da consciência irônica do escritor, era imprescindível passar por isso. E um segundo grande debate foi com o Goethe, né? Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, que é quando fica muito claro esse contorno objetivo que o Lukács confere à forma na teoria do romance. No sentido geral, a obra é o seguinte: a nossa perspectiva se enveredava em como a forma ela pode mostrar, ela não resolve o mundo, mas ela apresenta algo de ausente nesse mundo do presente, nesse mundo da contemporaneidade, uma estrutura de ausência, essa estrutura cindida, onde já não há mais os vínculos orgânicos, não há mais aquela experiência comunitária, algo foi perdido. Né? A forma romance ela não resolve o mundo, mas ela indica algo, ela apresenta uma imagem crítica do mundo. E se localizava aí o nosso objetivo, a nossa perspectiva de leitura, que envolveu também mais subterrâneo diálogo com vários comentadores alemães. A gente teve a possibilidade de fazer o estágio, né, de 6 meses na Humboldt Universität zu Berlin. Então eu morei por 6 meses na Alemanha, em Berlim, tive acesso a uma bibliografia imprescindível para o seu trabalho. Mas o grande debate, dos grandes referenciais foi esse, foi com o romantismo alemão, Hegel, que constitui uma figura imprescindível para a teoria do romance, e Goethe. Sem contar que a gente teve que voltar um pouco, né? Algumas obras pré-teoria do romance, Ästhetische Kultur, que é uma obra de 1910, os manuscritos de Heidelberg, especificamente a estética de Heidelberg, sobre a relação sujeito-objeto, e, é claro, a alma e as formas, né? Alguns ensaios são muitos deles, né? Só que, como a gente tem que delimitar bem a coisa, não dava para a gente trabalhar todos, mas muitos deles acabaram entrando no desdobramento do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Enfim, Kai, e a gente terminou em novembro do ano passado. O mundo ainda não estava nessa urgência da crise sem precedentes que a gente estava vivendo, mas já estava no compasso dessa governabilidade obscura que a gente tem no país. E, enfim, agora eu passo a palavra para você e você conduz aí como você achar melhor. Beleza, Bruno. Obrigado aí pela exposição da sua trajetória. Você falou do mundo, eu vou querer ouvir você falar mais sobre isso, mas antes eu queria que você comentasse um assunto relacionado ao autor que você estuda. Você falou dessa relação aí, dessa cisão na forma comunitária, né, de vida,
muitos outros filósofos alemães, e o Lukács é um filósofo, não sei como chamar, né? Húngaro, alemão, germano, ele está ali, né? Ele vem da Hungria, mas ele é praticamente um pensador da cultura alemã, né? Próximo da tradição do pensamento alemão, né? Sim, Sim. ele se desenvolve nessa tradição. Uhum. A minha pergunta é a relação que você percebe dele com alguns sociólogos da escola sociológica alemã, como, por exemplo, o Simmel, o Tönnies, ou até mesmo o Max Weber. Sim. E como que esses autores acabam, de uma forma, claro, com diferenças entre si, influenciando toda uma tradição do pensamento da teoria crítica, que você falou que foi onde você começou, né? Da teoria crítica alemã, que depois tem seus desenvolvimentos nos Estados Unidos, na própria Alemanha, no Brasil e também alguns autores na França e em vários países do mundo, né? Como que você percebe esse movimento e o lugar que o Lukács ocupa nesse movimento? Bom, Simmel é imprescindível, né? A história do desenvolvimento do drama moderno do Lukács, ele tem muito daquela noção do Simmel de perda da própria experiência, de dilaceramento. Agora, um autor que é necessário recordar quando você trata dessa sociologia do início do século XIX, que precede até esses textos de juventude do Lukács, é a figura do Rickert, né? Que a questão do valor, Wert, o valor de uma obra, que era algo muito importante para tentar fugir a um positivismo de época e, ao mesmo tempo, uma tentativa de conjugar objetividade e subjetividade. Tem um lastro neopositivista, neocantiano, nessa tentativa também de entender a obra, né? E fugir do excesso de subjetividade. Mas algumas questões eram umas questões muito de época, né? Que aparecem muito forte no Lukács, principalmente. Eu já não consigo definir se ela tem tanta força assim, por exemplo, no Benjamin, no Adorno, mas a questão do valor nesse jovem Lukács é muito presente, mas é um tema de época, né? O valor da obra, a própria temporalidade desse valor de algo que se realiza na história, só que era uma tentativa era uma possibilidade de conjugação do objetivo e subjetivo. Então, olha, Caio, eu acredito que nesse Lukács, dessa estética de juventude, desse período aí, talvez seja até meio arbitrário dizer isso, estética de juventude, a gente está se referindo ao quê? Porque o Lukács é um autor que ele tem uma contradição, ele tem uma contradição que faz parte do próprio espírito do autor, né? A letra, ela revela algo de tenso no espírito do autor, que, por exemplo, a permanência da forma sistemática, ao mesmo tempo que existia, que ele flertava com a forma ensaística, e algumas questões do Rickert, alguns elementos dessa sociologia alemã estão muito presentes nessa fase. Acredito que até mais do que no Adorno, né? Enfim. E para a posteridade, porque existe um debate também, Lukács e Adorno, né, envolvendo a estética, sobretudo. Mas eu sei que também não foi exatamente esse o objeto, né, que você trabalhou, porque Não foi, se concentrou a textos anteriores a essa disputa. É que, assim, muita coisa muda no Lukács depois dos anos 30, né? Então, a gente trabalhou com uma obra que é de 1916, na verdade. Ela foi escrita por uma revista da época. Depois ela vai ser publicada de forma sistemática em 1920. Mas qual que é a questão? Teoria do romance, uma totalidade na obra. O que acontece? Principalmente depois de História e Consciência de Classe, mas mais ainda a partir da década de 30. Lukács fala em totalidade na história.
muda-se os valores, muda-se a concepção de mundo, muda-se muita coisa. E você pegar os textos, claro que a gente pode entender os textos da estética de maturidade à luz do que aconteceu lá atrás, e eu acredito que tem uma organicidade, tem um desdobramento no itinerário do autor, mas essas obras posteriores, elas estão sobre outro prima, né? Entender a obra como expressão do concreto, e o concreto que ele está falando é num outro sentido que não era necessariamente aquilo que se configurava na teoria do romance. Uma outra coisa também que o Lucas foi um dos pioneiros, foi na recepção do Kierkegaard, não é? Se eu não estiver enganado. Lá na Alma e as Formas, parece que tem um ensaio lá, a Metafísica da Tragédia, é assim que chama, em que ele Sim. aborda esse autor antes de Heidegger, antes de Scheler, antes de Jaspers. Existe algum tipo de herança existencialista nesses textos também? E que depois iria se apagando, talvez? Então, esse texto que você está falando, ele chama no nome inteiro dele, né? Quando a forma se estilhaça ao colidir com a vida, sobre Kierkegaard e a Regine Olsen. Você diz um pré-existencialismo no Lukács eu não acredito. O que tem aí é o que permite para ele entender esse aspecto irredutível da forma, né? A forma como possibilidade de maximização, de elevação das questões mais substanciais, a forma como que não se reduz a fatos e conexões. E a partir daí, o que ele passa a ter uma importância, até porque esses textos antes da teoria do romance não são manifestos contra a liberdade do artista, a liberdade no processo de criação. É a possibilidade, muito pelo contrário, né? Ele tenta entender uma possibilidade de forma, uma forma autônoma, né? Tenta entender a partir de várias análises literárias, várias expressões e tradições literárias, de novelas, de outras obras, que ele vasculha aqui entender Peraí, que eu perdi o fio da meada. Entender como a forma poderia ser dotada de uma forma de vida dotada de um substrato ético, né? A figura do Kierkegaard é importante, lembrei agora. A figura do Kierkegaard é importante exatamente porque a possibilidade de criação individual, a ideia da individualidade não é uma ideia negada nesses ensaios da Alma e as Formas, é uma possibilidade de criação individual diante de todo o cerceamento que esse mundo cindido revela ou ele circunscreve. Então, a partir catalogando várias formas aqui, várias produções de época, tem o Theodor Storm, o Stefan Georg, ele vai tentar entender qual a possibilidade de criação individual do artista que pode fazer frente a esse mundo prosaico e cindido, né? Onde o valor já não coincide mais com a vida. E aí entra em questão. Continua, desculpa. Então, há algo de individualidade, do irredutível,
no que é caro para o Lukács, né? E, na sua opinião, de onde vem uma certa desconfiança do Lukács em autores como, por exemplo, James Joyce, Beckett, esses autores que, para ele, estão como se fosse um subjetivismo exacerbado? E por que ele faz essa opção pelo realismo? Isso, enfim, aí já estamos na década de 30, né? Um pouco depois aí da teoria do romance. Eu arrisco dizer que é exatamente pela perda da forma, né? Pela perda da possibilidade. O que seria? E ainda traz um pouco da questão da teoria do romance. A perda da forma, a capacidade de fusão épica, de configurar as relações do mundo. Se o romance perde essa possibilidade, é uma forma enfraquecida. E se é uma forma enfraquecida, é exatamente o que você acabou de falar. Há algo nela que já não marca bem as relações do mundo. Ele não narra mais a extensão problemática do mundo. Então ele foi tomado de um excesso de subjetividade, de um volteio subjetivo. Era um problema que ele via, por exemplo, no Novalis. A reação do Novalis por exemplo, com o Wilhelm Meister. Aqueles episódios burgueses, da família, do casamento, do Estado, que é algo que o Lukács exalta, que é exatamente a configuração do mundo, que o Novalis reagia de maneira, como se aquilo fosse a perda poética, né? Não a perda de algo poético, aquilo é uma antipoesia, exatamente onde o Lukács via a forma forte, exatamente onde ele via o lastro épico da forma, a realização da objetividade épica normativa do romance. Eu acredito que isso se mantém na década seguinte, lembrando aquilo que a gente falou agora há pouco, que a totalidade na teoria do romance é a totalidade na obra apenas, né? Aí quando a gente está entrando nessa seara aí que você suscitou, a gente está falando de uma totalidade histórica já. Mas você percebe que há uma ruptura no autor que teria vindo de acontecimentos externos, como por exemplo a Revolução Russa. Isso já vai se maturando na década de 10, né, no final dela, a Revolução Russa. A gente está falando de 17 e 30, só que antes dela tem a teoria do romance, a história consciente de classe, que já tem uma outra maturação. Aí ele já está dialogando com obras do Marx, da crítica da economia política, está falando sobre estranhamento, sobre trabalho, elementos que não apareciam antes. E foram os fatos do mundo que desencadearam tudo isso. Foi o mal-estar dele como sujeito no mundo. Com certeza. Eu te fiz uma pergunta antes, você relativizou um pouco a importância do Lucas, tipo Adorno, mas me parece que essa obra em especial, História e Consciência de Classe, foi fundamental para o Instituto de Frankfurt, não foi? Tanto ela como a teoria do romance, né? Porque, bom, o Martin Jay fala isso, né, naquele estudo dele, né? Imaginação dialética? Isso, Imaginação Dialética. Esse texto, ele diz que sem essa obra, porque é uma forma de compreensão do Marx, para além de um economicismo, para além de uma compreensão a partir das estruturas econômicas, né? Sim, entendi o que você falou, exatamente o que a gente tentou falar quando a gente trouxe o itinerário, o meu itinerário de pesquisa. O que o Lukács fez isso que foi muito importante mesmo para a filosofia que segue, para a teoria crítica, esse reatamento do instrumental da crítica da economia política, instrumental marxista, com a filosofia. E mais, reinserir o elemento da subjetividade numa crítica materialista. A subjetividade faz parte desse percurso, apesar de que ela é determinada pelo núcleo temporal, mas ela não é expurgada como aquelas correntes anteriores, aqueles, vigentes num período de dogma stalinista, retiraram todo o seara filosófico da discussão. E nesse ponto ele reata
filosofia, o elemento da subjetividade com a crítica do mundo, com a crítica material do mundo. Isso é questão importante, tanto é que tem todo esse itinerário de discussão com Fichte, com o Schiller, a questão do sujeito, da formação, né? Esses aspectos, essa reflexidade entre ser e pensamento, ela foi cara para os frankfurtianos. Uhum. E se você fosse dizer alguma coisa sobre a atualidade desses textos que você trabalhou antes do História e Consciência de Classe, para se compreender uma certa perda de sentido da subjetividade em períodos como o nosso hoje? Bom, a gente vive um momento extremamente desencantado, né? Dilacerado, e a função da forma, ela continua sendo apontar esse mal-estar no mundo, apontar essa estrutura de ausência. Se lá ele estava fazendo isso, com obras do Flaubert, do Goethe, a gente tem outros elementos literários, outras formas artísticas literárias que a gente também pode fazer essa, entre aspas, essa denúncia dessa estrutura de ausência. Fala um pouquinho mais sobre essa ideia da forma. O que ele entende por essa noção, esse termo? A forma, ela não estaria circunscrita ao factual, aos dados e conexões do mundo. É lá no primeiro ensaio da Alma e as Formas que ele fala, a forma ela lida com a alma e o destino, enquanto a ciência com os dados, com as conexões, ela não está cravada, né, no factual, no circunstancial. A forma, ela eleva, muito pelo contrário, ela se descola disso, ela tem a função de elevar as questões da vida. Acompanhar e elevar, ela parte de elementos pré-formatados e tem a função de informá-los, vamos dizer assim, elevar as questões mais substanciais, o destino, os vínculos da humanidade, o despertencimento. E isso o não estaria partilhável, né? Em obras de arte, ou seria a própria forma da história ou da subjetividade? Como é que é essa relação? Não, na crítica, na forma, na forma artística, né? Na forma artística. No caso, que depois vai ganhar densidade na teoria do romance na forma artística e literária. Não estou falando aqui da forma lógica, né? Da forma da lógica formal, é a forma artística literária, forma romance, mais especificamente. A teoria do romance ela é uma grande, ela acaba sendo um grande compêndio de muitas questões que estavam sendo discutidas, né, no itinerário do autor desde o começo do século XX. Então ela bem, não vou dizer sistematizar, porque eu posso estar forçando a barra, mas ela tem assim, uma súmula de várias questões que estavam sendo travadas lá. E a forma é imprescindível. Mas tem uma herança, uma relação disso com a materialidade histórica também. Na maneira como ele discute isso. Ou isso só vai aparecer depois no História e Consciência de Classe? Não, cara, isso... Até quando eu tratei do contorno objetivo para a forma, a gente tem que ter cuidado de não acentuar demais a circunscrição a uma materialidade histórica, porque há um contorno objetivo para uma problemática em dar um contorno objetivo para a forma, mas esse lastro histórico
ele é ainda muito, ele é um abstrato ainda, de certa forma, abstrato subjetivo na teoria do romance. Ele realmente ele só vai ganhar uma densidade maior a partir da década de 30. Uhum. Isso muda até o seu olhar sobre as artes, sobre a forma literária. E uma última pergunta sobre a recepção do Lukács no Brasil. Aqui é Hum, como se houvesse, né, três, especialistas Lucas. em fases, isso que eu ia te perguntar. Né? Como é que você É. vê isso, essa fragmentação do autor e essa relação que tem a recepção dele aqui no Brasil? Pois é, eu vejo da seguinte forma. O autor tem digressões, tem crises, tem oscilações, só que alguns temas, eles continuam sendo discutidos. A angústia em tentar conciliar a objetividade do mundo com o laço subjetivo, o problema do todo, essas questões que estavam lá atrás, lá no, desde dos manuscritos de Heidelberg, passando pela alma e as formas, elas também tomam forma na estética de maturidade. Então, você desmembrar uma fase da outra, como se elas não tivessem nenhum ponto de conexão, é muito problemático. Apesar de tem são fases que precisam ser moduladas, claro, né? Como que esses conceitos aparecem? Há modulações qualitativamente distintas. O Lukács é Mas uma eu vejo um ontologia, caminho né? O mais último. orgânico do que fragmentário num todo. Uhum. E sobre a tradução de Lukács no Brasil, já que você colocou essa questão, do que eu percebi na minha experiência, na filosofia nem tanto, mas em outras áreas, como da educação, das ciências sociais, esse Lukács pós década de 30, ele é, principalmente da ontologia, ele é muito mais trabalhado, muito mais presente, né, em evento do que essa estética de juventude. Tem lá os seus motivos, né, até pela inexistência de muito material até algumas décadas atrás, né. Por exemplo, essas estéticas de Heidelberg, elas só foram aparecer de modo compilado mesmo nos anos 70, né, em alemão. Então a gente tinha muita dificuldade com algumas coisas. Para quem se enveredava disso há 4 décadas atrás, tinha muita dificuldade de acesso a algumas coisas. Né? Eu mesmo, eu fui encontrar comentadores que algumas coisas que, felizmente, eu tive essa possibilidade de pesquisa lá, porque coisas que eu não encontraria no Brasil até hoje, né? Uhum. Tá certo. Se você quiser dizer uma última palavra aí para a gente encerrar, quiser fazer um comentário aí sobre nossa atualidade, Ah, questões sim, isso. estético-políticas. Então, acho que é um compromisso ético nosso como filósofos, pesquisadores da área da filosofia, como apaixonados pelo saber filosófico, essa nossa posição diante do mundo e não só, isso também não é só uma responsabilidade da filosofia, mas de outras áreas também do conhecimento que têm sido cada vez mais massacradas e cerceadas nesses últimos 2 anos, né? Último ano e pouco. Então a gente tem que criar cada vez mais espaços, né? Espaços de diálogo e de abertura, porque e não aceitar a naturalização da retirada da filosofia, da sociologia, da história das artes, como tem sido feito. Isso a gente ainda, eu acredito que ainda vai sentir mais essas políticas de retirada da área de humanas, dos âmbitos das agências de fomento, ou de um aperto cada vez maior em cima delas, mas cabe
cabe a nós incomodá-los de alguma forma, né? De E o alguma papel das forma. redes sociais nessa tentativa de encontrar novos espaços, aumentar os É, espaços? elas não vão resolver o mundo materialmente, mas a gente tem aí um compromisso ético que eu estou falando de contracorrente, de informação, né? De compromisso com a informação, com a divulgação e tentar superar essa indústria da desinformação que há atualmente no país, de fake news e tantas coisas nojentas e que infelizmente uma grande parcela da população toma como verdade. E a desconstrução desses elementos nocivos, né? A gente tem um papel de, de ajudar a clarificar um pouco as questões e combater essa indústria de desinformação. Bom, se a gente for falar dos elementos contemporâneos, a gente vai tem tanta coisa acontecendo, né? Ontem a gente viu domingo aí nosso, não vou nem usar adjetivo, senão vai ficar feio, mas sai para um ato fazendo apologia ao fechamento do Congresso e ao AI-5, e de maneira irresponsável e genocida. É o único líder de Estado que se coloca contra as políticas de isolamento. Isso é de uma... Eu não vou dizer que é estupidez, porque é estratégico, mas é de uma sandice, que está uma forma institucional de políticas públicas. Isso é o mais perigoso, né? Já vem tomando muito tempo. E assim, ele faz isso porque é legitimado por muitos, né? Ele encoraja muitos. Esse é o perigo. O inimigo está aí, posto. Tá certo. É isso aí, Bruno. Muito obrigado pela entrevista. Espero que fique esse arquivo aí para as pessoas que pesquisem Lukács poderem consultar. Eu também queria deixar na descrição do vídeo aqui o link para sua tese, né? Deve estar disponível já na internet. Tá, sim, cara. Ela tá no site da Unifesp, do programa de pós-graduação em filosofia. Tem as teses defendidas. Lá tem um repositório, então a tese se encontra lá. Certo, vou colocar então. E a vocês que assistiram, muito obrigado também, agradeço e fiquem ligados aí às próximas conversações filosóficas. Obrigado, Caio, obrigado pela participação, pela oportunidade. Boa tarde para todos, então.